Até que ponto a realidade, o pragmatismo mata a natureza humana? A obra que eu trago aqui hoje no projeto Leitores de Jacareí é essa daqui, uma obra clássica de Miguel de Cervantes, 1605, a primeira parte, 1615, a segunda parte, considerada uma das obras mais lidas na história da literatura universal e uma das mais traduzidas também na história da literatura. O engenhoso fidalgo Dom Quixote de La Mancha. É uma história que, apesar do seu tempo e apesar de muitos não terem conferido na íntegra, é bastante conhecida porque trata de uma situação de cavaleiros, de escudeiros, de damas, de vilões, aquele paradigma, aqueles exemplos que nós estamos acostumados em novelas, em filmes e toda a parte da cultura de massa. Dom Quixote é, ao meu ver, uma forma de paródia deste exemplo de novelas, né? Miguel de Cervantes, um homem que teve uma vida bastante conturbada, foi preso, esteve na guerra, sofreu ferimentos. Ele resolve fazer algo diferente daquilo que estava ocorrendo na época. Lembramos que estamos falando de um contexto bastante conturbado também. Estávamos saindo da Idade Média para a Idade Moderna, um momento em que o modernismo começava a acontecer, assim como o próprio romantismo, ou seja, uma época em que o próprio cavaleiro nobre, astuto, digno, corajoso, tudo isso estava saindo de moda. Isso já não era mais algo que saltava aos olhos, pelo menos daquele contexto. E Miguel de Cervantes, então, resolve fazer essa situação. Escreveu um livro de algo totalmente invertido daquilo que estava acostumado, ao meu ver como uma forma de paródia, mas que pode ser lido e entendido de várias camadas. Então, a grosso modo, a história é relativamente simples. Trata-se de um homem que beirava os seus 50 anos de idade e que para a época já era uma idade bastante avançada. O nome desse homem inicialmente é Dom Alonso de Quirrano, ou do Alonso de Quesada, ou do Alonso de Quirrada, dependendo da tradução. Fidalgo, ou seja, um homem que vivia de renda, fazendeiro e de uma classe bastante humilde, embora tivesse uma vida relativamente digna. Esse homem, em algum momento, ele se vicia na leitura de livros de cavalaria. E essa começa a ficar uma situação bastante interessante, porque geralmente o vício, pelo menos de uma forma mais tradicional, ele acaba derrubando a pessoa, ele acaba fazendo com que a melancolia ocorra. No caso de Dom Alonso de Quirrada foi o inverso. Ele entende que os livros de cavalaria o libertaram. Os livros, graças aos livros, um homem que aparentemente não tinha nada e não tinha nada a perder, acabou por viver as mais grandiosas aventuras naquele mundo que ele mesmo criou. Então, depois dele se viciar nesses livros, ele entende que ele quer ser um cavaleiro digno e ele quer ser um cavaleiro para viver a vida de um cavaleiro. Então ele pega tralhas na sua casa, monta sua armadura, e isso por si só já tem a sua mensagem específica, porque Dom Alonso de Quirrada, ele é um homem feito de retalhos, ele é um homem cujo apelido é inclusive o Cavaleiro da Triste Figura, por ele ser um homem desfigurado, e isso aos olhos dos outros é algo, aos olhos dentro dele é totalmente diferente. Ele é um cavaleiro digno e ele é um cavaleiro que merece respeito e que terá a sua vingança contra o seu vilão e que terá sua honra na salvação da sua dama. E ele parte para a sua aventura, consegue o seu cavalo, que inicialmente era um cavalo magro, totalmente desnutrido, mas que para engrandecê-lo ele o chama de Rocinante, uma espécie de Pégasus aos olhos dele. Parte para a sua aventura, entende que precisa de uma dama a ser salva. Essa dama é uma moça chamada Aldonsa Lourenço, numa cidade, numa vila próximo a La Mancha, chamada Toboso. Embora essa moça não tenha a mínima ideia de quem seja Dom Alonso de Quirrada,
ele entende que ela é digna do seu amor e a batiza como Dulcinea del Toboso. Então ela, pelos olhos de Dom Alonso, deixa-se chamar Aldonsa Lourenço e passa a se chamar Dulcinea. Thou hast always been with me, though we have been always apart. Dulcinea. E ele mesmo também troca o seu nome, porque ele entende que Alonso de Quixada não trata-se de um nome de um cavaleiro andante, de um cavaleiro digno, de um cavaleiro de aventuras. E ele o batiza a si mesmo de Dom Quixote de La Mancha. Parte para a sua aventura, falta ainda, é claro, aquilo que é mais exemplificativo dentro de uma aventura, que é o seu fiel escudeiro. Conhece um amigo chamado Sancho Panza, com seu burro, o Rússio, e promete a Sancho que ele seria o governador de uma ilha caso Sancho o acompanhasse nas suas aventuras e o defendesse e o honrasse como cavaleiro, e dessa forma ele parte para as suas aventuras. Aí que começa realmente a mensagem interessante do livro, pelo menos na forma que eu entendo. O livro ele não trata geralmente do contexto da história, não é a história a protagonista da situação. É a linguagem, o diálogo eterno entre Dom Quixote e Sancho Panza. Isso é o protagonismo. Eles são homens bidimensionais, são homens que, graças à sua formação, até hoje vemos reflexos disso. Então a gente tem Dom Quixote, um homem magro, alto, fino, fraco, juntamente com um homem gordo, baixo, astuto, sagaz, mas também um pouco ingênuo e materialista. Se a gente pega esses exemplos, esses paradigmas, nós vamos encontrar outras formas até mesmo nos dias de hoje. Temos na cultura de massa, nos anos 50, 60, o gordo e o magro. Temos também, posteriormente, Asterix e Obelix, Frodo e Sam. Até mais atual, temos os dois robôs de Star Wars. Tudo isso tem uma imagem física bastante semelhante a Dom Quixote e Sancho Panza. Então é aí que começa a formação desses personagens. E conforme a coisa vai acontecendo, começa-se a tirar aquele exemplo muito dito hoje de que Dom Quixote é o louco e Sancho Panza é a parte sã, a parte da realidade. Uma parte utópica, o sonho, outra a parte pragmática, a parte conservadora, a parte que é pé no chão. Porque com o andar da aventura, nota-se que as coisas se misturam. Dom Quixote tem espasmos magníficos de lucidez. Sancho Panza tem momentos de loucura de forma absoluta. E você começa a se perguntar nessas histórias, até que ponto a realidade, o pragmatismo mata a natureza humana? Porque foi isso que Dom Quixote aparentemente sentiu. Ele sentiu que aquela vida pragmática, aquela vida rotineira, aquela vida de tentar uma quantidade suficiente de dinheiro para sobreviver, não era mais digna da natureza do homem. Então ele se liberta disso. Ele vai e ele tenta viver a vida que ele acredita que ele é digno de viver. E dessa forma Sancho vai o complementando e as coisas vão acontecendo. Existe uma passagem bastante interessante, talvez uma das mais interessantes do livro, que é a passagem em que Dom Quixote está preso numa jaula por seus próprios amigos. Os amigos falam que aquela jaula ela é mágica e que Dom Quixote não pode sair dali. E então vem um clérigo e começa um diálogo bastante profundo sobre essa questão da realidade e do que é ou do que não é real. O clérigo tentando convencer Dom Quixote de que ele está louco e que ele precisa se cuidar, se preparar para sair da jaula e ser um homem normal. E Dom Quixote rindo e dizendo que não. Quem está louco é o clérigo, quem está louco é que está de fora da jaula. Porque se ele, estando louco, conseguiu viver toda aquela aventura que ele viveu, e ele viveu muitas aventuras, a maioria inclusive de derrotas, mas viveu. E se ele nessa situação consegue viver tudo aquilo, como que ele está louco? Como que ele está preso? Quem está preso é quem está do lado de fora.
E trazendo isso para fora da ficção, pensando na vida de Cervantes, Miguel de Cervantes, ele aparentemente tem um reflexo bastante de forma que dialoga. Cervantes esteve na guerra, Cervantes teve uma vida muito turbulenta, então é como se ele passasse toda essa situação para dentro da ficção e mostrasse que aquilo ali tudo era possível, que só que com a virtude da coragem, um homem, mesmo que não tenha nada, consegue de fato viver uma vida liberta. E para finalizar, acho que é válido lembrar que Cervantes, no seu segundo livro, ele mata Dom Quixote justamente porque após publicar o primeiro livro, as pessoas, com a fama que ganhou-se Dom Quixote, as pessoas começam a escrever livros sobre, livros, no caso, livros que não são canônicos, né? Livros que não são escritos por Miguel de Cervantes. E começa a surgir histórias de Dom Quixote. E Cervantes olha aquilo e fala, não, a história de Dom Quixote sou eu quem escrevo. E ele escreve a segunda história, a segunda parte do livro, e mata Dom Quixote para que ninguém possa tocar. Só que ele também mata o Dom Alonso de Quixada. Ele deixa bastante claro que aquele homem que percebeu que uma hora ou outra a realidade bate na porta, e ela bate, uma hora a conta chega, por mais virtuoso que aquele homem tente viver, uma hora a conta chega e a conta chegou. Então Miguel de Cervantes, em determinado momento, ele demonstra que, embora haja toda essa situação de um homem digno, de um homem corajoso, de um homem virtuoso tentar viver a sua própria aventura, ele também entende que ele deve ser digno o suficiente para escolher também a sua própria morte, porque é isso que um cavaleiro espera no final das contas. Não há nada mais digno do que um cavaleiro morrer com honra, e não há nada mais digno de que o cavaleiro morrer com honra escolhendo a forma como ele quer morrer. E isso acontece com Dom Quixote e Dom Alonso de Quixada. Miguel de Cervantes mata, mas mata aquele ser em que é mais detestável dentro da situação, que é Dom Alonso. Dom Alonso não era um homem digno. Dom Alonso era um homem pragmático, um homem ao fim da vida, um homem velho, um homem sem nenhuma perspectiva. E ele escolhe manter a eternidade do cavaleiro Dom Quixote de La Mancha viva, e Dom Alonso morre de uma forma escolhida, de uma forma proposital. And the world will be better for this, that one man scorned and covered with scars still strove with his last ounce of courage to reach the unreachable star. Então, esta obra que trago e que recomendo para que todos leiam, Dom Quixote de La Mancha, é extremamente necessária nos dias de hoje para pensarmos em relação ao pragmatismo, em relação à crise dos sonhos, em relação à falta ou não da utopia, em relação ao que a gente dá valor ou não na realidade de hoje. E muito mais do que a própria obra, até mesmo o filme de 1971, em que Peter Otto, Sofia Loren e diversos outros artistas da época fazem parte, é extremamente recomendável para que mostre também, para que as pessoas consigam visualizar um pouco do que foi a vida de Dom Quixote de La Mancha. Essa que é a minha recomendação aqui no projeto Leitores de Jacareí.